O perguntador e o perguntado. O que você acha de muitas perguntas com poucas respostas ou muitas respostas? Pare para raciocinar e refletir no seu dia a dia. Se fosse com você, o que você faria? Você responderia todas as perguntas ou você se omitia das perguntas pelas quais seriam feitas a você? Confesso a você, se fosse comigo, eu parava muito para ponderar, para depois responder, porque perguntas têm que ter respostas, e as respostas têm que ter convicção do que você vai falar no dia a dia. Prestar atenção é bom em tudo que vai fazer, em tudo que vai falar, que muitas vezes a gente magoa o próximo sem querer, mas é o nosso eu, é o nosso íntegro, a nossa maneira de ser. Seres humanos somos cheios de falhas, mas eu prometo a vocês que todas as perguntas e todas as respostas, ela tem fundamento. Não se preocupe com as críticas é produtividade. Ok? Beijo no coração. Boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Estou gravando esse pequeno vídeo para vocês, final de tarde, né? Vamos fechar com chave de ouro. Existia dois homens muito conversadores, mas os caras conversavam demais. Um fazia pergunta para um, aquele respondia, fazia pergunta para o outro respondia, assim sucessivamente. A maneira de ele serem extrovertido, conversador, o jeito deles serem pessoas educadas, pessoas da velha guarda, a maneira de se falar. Em um determinado dia, eles se depararam mais uma vez e começaram a se perguntar da mesma forma como eles se procediam há tempos atrás. Só que chegou o momento que um perguntou para o outro deste jeito: por que fazemos tanta pergunta sobre nós, sobre nossa vida, sobre o nosso dia a dia? Por que razão? Um parou o que foi perguntado, parou em torno de 5 a 10 segundos e começou a pensar: que devo responder? O outro simplesmente virou para ele e perguntou: por que você não me responde? Aí o perguntador mais uma vez perguntou: eu estou lhe perguntando porque eu lhe tenho grande respeito, tenho-lhe uma grande admiração, e é por isso que eu estou fazendo esse tipo de pergunta. Eu gostaria de ouvir da sua parte. Aí o que ia responder, respondeu a pergunta do perguntador: olha, eu lhe tenho um respeito tão grande que eu não sei como responder essa pergunta. Essa pergunta é muito sábia, muito eficaz. Então eu peço a você que me desculpe, porque neste momento você vai ficar sem resposta. O perguntador perguntou para o perguntado: você me respondeu. Você me respondeu a pergunta que fiz. Foi de uma forma diferente. Eu fico muito agradecido pela sua atenção. Nós não só podemos responder uma pergunta quando agrade os nossos ouvidos, os nossos corações e a nossa mente. Nós temos que responder conforme
tem o significado da pergunta. E você me respondeu como eu queria saber. Eu sou o perguntador e você o perguntado. Parabéns mais uma vez. Aqueles dois homens saíram daquele local espiritualmente alimentado pela capacidade que ambas as partes tiveram para perguntar e para responder. E depois do responder, a explanação da pergunta. Minha gente, preste bem atenção nestas palavras. O perguntador e o perguntado. O que significa para você? O que tem para você em seu coração, em sua mente? Que resposta você daria? Um conselho aqui deste narrador, deste contador de história, que dou para vocês é o seguinte: preste bem atenção quando você for perguntado, quando você for responder, porque muitas das vezes a pergunta ela é produtiva, mas muitas das vezes a pergunta é destrutiva. Quem recebe a pergunta recebe de uma forma que fica a pensar. Se você observar com atenção, aquele perguntado ele vai passar aproximadamente 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos para responder a pergunta do perguntado. A vida é da mesma forma. Se cuide, preste atenção em tudo que lhe oferece, as coisas boas e as coisas más. Não deixe as coisas más plantar raiz em seu coração. Seja um observador da vida, seja amável, seja educado, responda com dignidade tudo aquilo que você achar que está correto. A palavra certa é sim, sim, não, não. Quando você pode dizer o sim, fale. Quando você pode dizer o não, faça da mesma forma. Porque ambas as partes têm resposta para cada pergunta. Toda pergunta ela tem resposta. E todas as respostas merecem análise. Você tem que analisar e prestar bem atenção em tudo que vai acontecer. Mais uma vez eu quero me salientar e falar para vocês. Vivemos num mundo e este mundo é uma bola. Dentro desta bola tem um círculo. E este círculo nós permanecemos dentro dele. Vamos fazer de tudo para que o círculo não pegue. Quando nós perdemos um parente, um amigo, a gente falamos assim: mas rapaz, aquela pessoa tão nova, tão bacana se foi, deixou a gente aqui. Vamos ficar com muita saudade dessa pessoa. Não pensa assim não. Pensa assim não. Sentimos falta sim, mas temos que ter alegria, porque nós voltamos para a casa do nosso Pai. Se voltamos para a casa do nosso Pai, voltamos para o convívio de nossa família, porque é de lá que nós viemos. Vou fechando esse vídeo aqui, com amor e carinho para vocês.